Muito bem, livro do profeta Ishaial. Você fala Isaías, porém, Simbargo, né, no espanhol, porém, seu nome no espanhol, no hebraico é Ishaial, profeta Ishaial, capítulo 63. Que maravilha de profecia. Eu gosto de profecias. É o assunto que eu mais estudo, né? Pode ser um ucraniano falando, um americano, um chinês, um espanhol. Se o assunto for bom, for profecia, eu vou escutar. Se eu ainda não tenho uma conclusão de tal profecia e necessito ouvir o parecer de outros, eu vou ouvir, né? Para mim me inteirar, quem sabe eu vou ter uma conclusão. Quem é este que vem do Edom? Onde é o Edom? Petra, Jordânia. É ali que está o Edom. Está Moabe, Jordânia, né? Ruth, a Moabita, onde o profeta Moisés viu a terra de Canaã antes da sua morte. Foi sepultado no Monte Nebo, Jordânia, onde é o Edom, Moabe, também os filhos de Amon estão ali na Jordânia. Jordânia que é um lugar de refúgio, né? Quantos milhões de palestinos estão na Jordânia hoje? E o Donald Trump querendo evacuar, fazer uma limpeza étnica em Gaza, quer mandar mais de 2 milhões para a Jordânia ou para o Egito, né, para transformar Gaza em um resort, em uma riviera, com cassino, mulher pelada, praias, mulher de biquíni, fio dental, que é uma desgraça. Ali, de frente ao mar Mediterrâneo, e Gaza está dentro do território de Israel, né? Ele quer fazer isso. A IA, inteligência artificial, fez até um vídeo, você viu? E ninguém falou nada, né? Vendo lá a Gaza destruída e a IA transformou em um resort, uma riviera. Ninguém falou nada do que? Das imagens, tantas imagens de ouro de Donald Trump em Gaza, na IA, um filme da inteligência artificial. Veja o tamanho da estátua de ouro. Nem Israel falou nada, os iudinhos, os judeus, Benjamin Netanyahu. Eles não têm a Torá? Com 613 mitzvot, mandamento que proíbe ídolos. E por que Donald Trump quer Gaza e quer ir na IA lá? Ele gostou, até publicou e ninguém falou nada. Sua escultura gigantesca de ouro, né? Parecendo na Babilônia, no Babel. Onde o rei da Babilônia mandou fazer uma estátua de ouro, e não era Donald Trump, não, era do profeta Daniel, o homem santo. E Sidraque, Misaque e Abidnego, os 3 jovens hebreus, recusaram a curvar diante daquela estátua e foram enviados para dentro da fornalha de fogo ardente que o rei da Babilônia mandou aquecer 7 vezes mais, ao ponto que os homens que estavam aquecendo a fornalha de fogo morreram. Eles estavam aquecendo e morreram. Então a coisa era 7 vezes mais ardente. Não estamos na última era, a era de Laodiceia, no Apocalipse. A coisa vai esquentar, a perseguição virá, a imagem da besta virá. Eu gosto de profecia, não vê a profecia do profeta William Marion Branham, de 19 de dezembro de 1954, há 70 anos se cumprindo hoje, depois que houvesse o ecumenismo, a reunião e união do concílio de igreja, confederação de igreja. Então iria ser colocado lá um papa dos Estados Unidos. E o que é que vem depois? A imagem da besta. Eu vou continuar falando daqui a pouquinho mais um pouco sobre a imagem da besta. Então as coisas estão se voltando ao Oriente Médio, né? A Israel, a Jordânia, a Gaza, ao Líbano, a Síria, ao Iraque, a antiga Babilônia.
Ao Irã, a antiga Pérsia, a Arábia Saudita, Dadã, lá em Ezequiel 38, versículo 6, fala de Dadã, Arábia Saudita, fala de Sabá, aí nós lembramos da rainha de Sabá, né? A rainha do sul, da Etiópia, né? Dadã e Sabá, Sabá e Dadã dirão ao Gog, que é a Rússia, o rei do norte, né? Ezequiel 38, 39, quando eles vierem invadir a terra de Israel. William Branham disse que a invasão será por causa do Mar Morto. Tudo hoje não é minerais raros? Não vê Donald Trump fazendo acordo, fez o acordo com a Ucrânia por minerais raros? A Rússia não invadiu lá o leste ucraniano, os Oblast, tomou a Crimeia, Donbass, Lugansk, Zaporizhia. Zaporizhia tem a Chernobyl, não tem instalação lá nucleares, né? Também por causa de minerais. Gaza também tem, mas o lugar onde tem mais minerais raros do mundo é o Mar Morto. É o Mar Morto ali, é Israel. A Rússia virá por causa disso, o Gog. Dadã e Sadã vai dizer, a Arábia Saudita vai dizer: o que você veio fazer aqui, Rússia, quando houver invasão? Com a Pérsia, o Irã, Fute, Líbia, e é o norte da África, né? Cush, Etiópia, Gomer, Bet-Togarma, Mesec, Tubal, quando Gog vier com numerosas nações do extremo norte, lá no final, né, está a Rússia. Porque ao norte de Israel está o Líbano, Síria e Turquia. E depois da Turquia, a Rússia e numerosas nações ali, Chechênia, Bielorrússia, Cazaquistão. Tantas nações ali, eles vêm. Eles virão, tem o tempo certo. Isso é chamado a guerra do Gog. E não é o Gog, Magog do Apocalipse 20 depois do milênio, porque ali, em Ezequiel 38 e 39, só vem do norte. Apocalipse 20 depois do milênio é dos quatro cantos da terra, quando Satanás estará aguardando a ressurreição das suas vítimas depois do milênio. Elas estão no inferno, no Sheol, no Tártaro, na hiena de fogo. Os judeus falam Geinom, a hiena de fogo. O diabo vai estar aguardando a ressurreição das matérias para ir contra a cidade amada, que foi a capital do milênio, Jerusalém. Fogo vai cair do céu e vai destruir. Vai destruir quem vier contra a cidade amada. A Bíblia fala, Apocalipse 12, que vai ser construído o templo. Foi dado um caniço, uma vara para medir o templo. Não é para medir o átrio. Mede o altar, os que nele adoram, deixa o átrio aí, a parte, o pátio, o lado exterior aí do templo, deixa para as nações pisarem. Por 42 meses. Quem diga que o templo vai ser construído, interpreta, né, lendo Apocalipse 11, e que a parte do Domo da Rocha vai ser deixado de lado. Como? Se o Domo da Rocha, embaixo dele está a pedra aonde Deus começou o alicerce da terra, se ali é que é o lugar, o terceiro lugar, o Santo dos Santos, o segundo lugar santo, o terceiro lá, o pátio, como que vai deixar de fora, se ali é que era colocado a Arca da Aliança, em cima daquela pedra, que hoje está no controle da Jordânia, onde está Edom, os edomitas, lá os filhos de Esaú, a quem prega o Rabino Shapira, que diz ser israelense, ele prega que o Edom é os Estados Unidos. Eu não vejo assim, não. Edom está em Petra, na Jordânia. Moabe está na Jordânia. Os filhos de Amon estão na Jordânia. E a Arca da Aliança também está na Jordânia. Leia, na minha Bíblia tem 73 livros, leia Macabeus.
Macabeus diz que o profeta Yermial, que se chama de Jeremias, escondeu, guardou a arca e outros utensílios e materiais em uma caverna na Jordânia. Tempo de profecia, olha que profecia belíssima. Quem é esse que vem do Edom, de Bozra, com vestes fulgurantes? Eu sei que tem uma cidade no Iraque, né? O atual Iraque chama Bozra, né? Mas aqui é na Jordânia, esse lugar aqui. Quem é esse que vem de Edom, de Bozra, com vestes fulgurantes, que vem majestoso no seu traje, marchando na plenitude do seu vigor? Sou eu, que promovo a justiça, que sou poderoso para salvar. O único que pode salvar é Jeová através do seu filho Yehoshua, Mashiach, né? Em hebraico. Eu não prego Jesus, Jesus é latim, romano é católico, é idolatria, né? Lembra ainda a profecia, o versículo 2 de Ishaial. E por que essa cor vermelha no teu traje? Foi feita a pergunta, por que teu traje está vermelho? Ele vai responder, porque as tuas vestes, olha a pergunta, porque as tuas vestes se parecem com as de alguém que tenha pisado a uva do lagar. Porque essa veste salpicada aí de vermelho, que essas manchas vermelhas no teu traje, na tua roupa aí, nas tuas vestimentas? Ele responde, sozinho pisei o dorma, o lagar, né? Do meu povo, ninguém estava comigo. Veja, a batalha na Jordânia, em Edom, ele vem do Edom. Jordânia. Quer dizer, o único país que o anti-Mashiach, que se chama de anticristo, não vai botar as mãos. Ele vai poupar o Edom, Moabe e os sobreviventes dos filhos de Amon, Daniel capítulo 11, versículo 41. O resto ali, vai pegar tudo, até o Egito. Estenderá a sua mão e tomará o Egito, com mais de 112 milhões de habitantes, tudo radical, fanático, da Irmandade Muçulmana, que criou o Hamas em Gaza, criou o Hezbollah no Líbano, Al-Qassam, jihadistas. Mesmo a Turquia do Recep Tayyip Erdogan, muçulmanos ali, radicais, salafistas, Estado Islâmico, o Daesh. Mata, mas mata para valer mesmo. Mas o anti-Mashiach não vai poder tomar a Jordânia. O Edom, Moabe e os sobreviventes dos filhos de Amon não vai poder colocar as mãos nessa terra. Eu vou explicar. Sozinho pisei a Dorna do meu povo, ninguém estava comigo, pisei as uvas na minha ira. Ele, Jeová, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê meu Pai. Filipe disse, o apóstolo, mostra-me o Pai, mas me mostra separado do Filho, não tem como, Filipe. O Filho é a imagem do Deus invisível. O verbo que se fez carne, no princípio era a palavra, o verbo estava com Deus e a palavra, o verbo era Deus. Está tudo aí no quarto evangelho, você chama João, mas é aí Ruanã, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, 14, e o verbo se fez carne. Sozinho pisei a dor do meu povo, ninguém estava comigo, pisei as uvas na minha ira. O que é que o Edom, a Jordânia... O que é que a Jordânia vai fazer? O país vizinho a Israel, que tem o status quo do Monte do Templo, do Monte Sião, do Monte Moriá, hoje está no poder da Jordânia. O que é que esse país
vai fazer que vai obrigar o Criador a ir lá na Jordânia e sozinho, na sua ira, pisar a dor no lagar. Sozinho pisei a dor do meu povo, ninguém estava comigo, pisei as uvas na minha ira. Que é esse que vem do Edom da Jordânia, com as vestes salpicadas de vermelho, vermelho, pisei as uvas na minha ira, na minha cólera as esmaguei, seu sangue salpicou nas minhas vestes, então ele vem, o Senhor de todas as guerras, que não perde uma guerra, uma batalha, é Adonai, o Senhor nosso, El Shaddai, o Todo-Poderoso, e Jeová, o Deus dos Hebreus. Ele vai entrar ali na Jordânia e vai pisar. Seu sangue salpicou as minhas vestes. Quem é esse que vem do Edom da Jordânia, com as suas vestes salpicadas de sangue? Seu sangue salpicou em minhas vestes, com isso sujei toda a minha roupa. Vai melar de sangue. Com efeito, decidi-me por um dia de vingança. Oh, Jordânia, Edom, você está na mira do Criador Jeová. Com efeito, decidi-me por um dia de vingança. Chegou o ano da minha retribuição. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. E eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro, e a minha cólera me sustentou. Na minha ira, coloquei os meus pés, os povos. Na minha cólera, os despedacei e derramei por terra seu sangue. Por que ele vai entrar no Edom, na Jordânia, país turístico? Por que ele entrará no Edom? Você lê o Salmo 82 de Asaf. Veja o que está escrito no Salmo 82. Fala de uma conspiração, um concerto, uma aliança de países, e vem tudo contra Israel, e o Edom é a cabeça, a Jordânia. Essa Jordânia que parece tão boazinha, que Donald Trump recebeu o rei da Jordânia na Casa Branca, recentemente pediu para eles receber mais palestinos. Evacuar Gaza, o rei disse que não quer. Essa Jordânia que parece ser tão boazinha, ela vai conspirar contra Israel. Talvez já esteja até conspirando. Por causa do que está acontecendo em Gaza, ignorando o que aconteceu no 7 de outubro de 2023 no deserto de Negueb, onde o Hamas matou 1.200 judeus. Eu sei, o governo de Israel, Benjamin Netanyahu, está exagerando. Já matou mais de 50 mil. A ira é grande, mas o perigo, o Salmo 82 de Asaf diz que vem da Jordânia. E é das tendas do Edom, da cabeça do Edom da Jordânia. É ele que vai liderar, diz aí, junto com os ismaelitas. Os ismaelitas os árabes, os sunitas aí. Esse povo aí da Arábia Saudita, do Catar, do Kuwait, de Omã, dos Emirados Árabes Unidos, do Egito, não? Os árabes, do Líbano, da Síria, eles vão fazer uma aliança aí, um grupo de nações aí, um plano, eles têm um plano. Sai da tenda de Edom, Edom vai liderar, vai chamar os ismaelitas, até os moabitas, Moab vai entrar, os agmenos vão entrar, Gebal vai entrar, os Amonita, até Amalequitas. Diz aqui que até os filisteus. Os filisteus virão com os habitantes de Tiro. Tiro é no Líbano. É uma cidade no Líbano. O Líbano vai entrar nessa. Também Assur, junto com
com eles tomando os braços dos filhos de Ló. Quem eram os filhos de Ló? Daquele incesto lá, as filhas de Ló embriagou Ló, fez sexo com o próprio pai, do incesto vem Moabe, Moabitas e Amon, Amonitas, né? Vai ser os braços dessa aliança que a Jordânia, o Edom vai fazer. Tá aí, a Bíblia diz, do jeito que a coisa anda no Oriente Médio, eu não duvido. É que esses ministros aí, da Arábia Saudita, do Catar, o Catar é o maior apoiador do Hamas. O Irã, a Pérsia é o maior apoiador o Catar é o maior apoiador do Hamas, Hezbollah. Eles não têm o mesmo entendimento nem com o Alcorão deles. A Pérsia apoia o Hamas, o Hezbollah, o Catar também apoia. Você não viu o Catar dando um presente para o presidente Donald Trump, um avião, Airbus, um aviãozão lá de 200 milhões, e o Trump recebeu. Se o Trump recebeu o presente do emir do Catar, o chefão do Catar, então agora os Estados Unidos estão devendo favor para o Catar. A África do Sul, do Ramaphosa, é pobre, né? O Trump humilhou o Ramaphosa, o presidente da África do Sul, com fake news, colocando 1000 cruzes. Todo mundo sabe que não foi enterrado 1000 fazendeiros brancos. Não houve genocídio daquele tamanho na África do Sul, mas o Trump mente demais na conta. Olha ele aí agora rachado com Elon Musk, que já disse que ele está envolvido em escândalos sexuais. Acho que é Jeffrey, que agenciava garotas de programa. Ele colocou, Elon Musk jogou o nome do Trump na lama do ventilador, né? Aquilo ali envolvia menores. Rachou. E o Elon Musk é na África do Sul. E o Ramaphosa diz: eu não tenho um avião para te dar, Donald Trump. Donald Trump disse: se você tivesse um avião e me desse, eu iria receber. Que ganância, né? Por aviões, chegando a fazer fake news. Mentira, eu chego a pensar que esses Estados Unidos da América, diz que tem muito tempo que eu estou procurando, caçando nele na Bíblia, né? Onde estão os Estados Unidos da América do Norte na Bíblia, né? Já que a primeira besta, William Branham pregou que é o Vaticano, e eu não prego isso. A segunda besta, William Branham pregou que é os Estados Unidos, eu também não prego isso. A primeira besta com 7 cabeças, Egito, Assíria, Babilônia, Medos Persas, Grécia, 5 primeiras cabeças, e o anjo disse a Elanã, lá na ilha de Patmos, que você chama de João, 5 reis já caíram, não existe. O 6º era Nero, a 6ª cabeça. A 7ª ainda virá e durará pouco tempo. E a besta que era e que há de vir, que subirá do abismo, é o 8º e é uma dessas 7 cabeças. Segundo a Bíblia, é um assírio. A Síria, você vai ler lá na Obadias, Miqueias, até o profeta Abacuque, né, que profetiza sobre o Brasil, para o Brasil, a Habacuco em hebraico, Abacuque 2,14, toda a terra se encherá, será repleta do conhecimento de Jeová, como as águas enchem o mar, como as águas enchem o fundo do mar. É profecia. De 25 de novembro de 1960, em Shreveport, Louisiana. Toda aquela profecia para o Brasil. E o final da profecia diz que na hora da meia-noite haveria os sermões aqui nesta terra do Brasil. E o próprio Deus iria abrir os ouvidos do seu povo para ouvir os sermões. E isso iria vibrar e revibrar o Brasil, a nação inteira. E a glória de Deus, a glória de Jeová, de Deus, estaria aqui no Brasil como as águas enchem os mares. Isso Abacuque, profeta Abacuque, Habacuco 2,14. E mesmo nesse capítulo 2, Abacuque fala do antimagia, que se chama de anticristo. Leia lá, ele diz: vai ser um homem arrogante, mas ele vai unir os povos. Vai reunir os povos junto com ele. E o Sheol, o inferno, seguirá de acordo com o que está escrito em Apocalipse 6:8. E Jehoanã, que se chama de João,
Veio a visão do quarto cavalo e viu um cavalo esverdeado, verdoso no espanhol. Seu cavaleiro se chama Morte. É o Sheol, o inferno, o Hades o acompanha. E diz que ele vai matar um quarto da humanidade. Hoje tem 8 bilhões de seres humanos na Terra. Então ele matará com espada, guerra. Ele vai trazer guerra depois dos 3 primeiros anos e meio, são 7 anos, aliança com Antimachia. Quando faltar 42 meses, 3 anos e meio, já vai ter construído o terceiro templo. A Bíblia diz que ele vai colocar, Daniel 9, 27, ele vai quebrar a aliança e colocar o terror, a abominação da desolação em cima da nave do templo que não existe hoje. Mas de acordo com o profeta Daniel 9, 27, vai ser levantado. Porque Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que esse Antimachia, homem, não é Iá. Ele pode usar Iá. Mas a Iá é artificial, não é um homem real. Paulo diz, o homem do pecado, o filho da perdição, se sentará no templo de Deus, querendo ser Deus, e vai obrigar a adorar a ele, sob pena de morte. E ele vem com potentes sinais, milagres, tudo mentirosos, com todo o poder de Satanás. Eu já disse que o diabo, lá no Egito, Satanás usava Jannes e Jambes, os mágicos, e fazia pedaço de madeira seca virar animal, serpente, fazia as águas do rio Nilo se transformar em sangue. Teve uma hora ali que Jannes não deu conta de imitar o profeta Moisés e disse, isso aí que o profeta Moisés está fazendo é o dedo de Deus, é o dedo do Criador, nós já não conseguimos imitar. Então, se você acha que o diabo não tem poder, espere se levantar a segunda besta. Não é a América do Norte, é um homem de carne e osso. Ele vai fazer fogo cair do céu e grandes potentes e sinais. Porque você diz que é um homem e não um sistema, não um país. Porque o Apocalipse 19, 12 diz que o Cordeiro Yehoshua, que vem montado em um cavalo branco, seu nome é Verbo, a palavra de Deus, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Só ele sabe pronunciar o nome sagrado, Yod-He, Vav-He, embora no nome Yehoshua tem 3 letras do tetagrama, Yod-He, Vav, Y-H-W, o nome hebraico. E no seu manto e coxa está escrito um nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E diz que ele capturou a besta, essa, primeira besta do mar com 7 cabeças, 10 chifres, pés de urso, meio dos pés, parecendo uma pantera, um leopardo, Grécia, mandíbula e boca de leão, Babilônia. O dragão lhe deu o seu trono, é a Turquia, do Recep Tayyip Erdogan. Porque Apocalipse 2, versículo 13, é dito que o trono de Satanás está na Turquia, em Pérgamo. Está em Pérgamo, a atual cidade chamada Bergama. Então é para lá que o Antimachia no cavalo esverdeado vai. É para lá que vai. A Turquia hoje é o maior arqui-inimigo de Israel, quer destruir Israel. Erdogan quer levantar o antigo Império Otomano do Islã turco, né? Otomano, né? Então, Habacuque fala disso. E vai ser um homem arrogante. Simplesmente vai ser um homem arrogante. Então, presta atenção. No Salmo 82, presta atenção na Jordânia. Vai haver um ataque secreto contra Israel. Esse mundo árabe aí está agoniado, angustiado, vendo os milhares de palestinos sendo esbagaçados por bombas dos Estados Unidos, do Donald Trump e Israel usando essas bombas. Eles vão fazer uma retaliação, vem da Jordânia. A Jordânia vai juntar todo mundo ali para uma retaliação. E aí a Bíblia diz aqui, eu quero ler também isso aqui, Apocalipse 12, 13. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão, o trono do dragão na Turquia, o dragão pôs-se a perseguir a mulher. Eu penso que é os remanescentes do povo Ihudim, judeu, hebreu, israelense, que vai sobrar. O dragão pôs-se a perseguir a mulher, os remanescentes, que dera à luz ao filho varão. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto. Qual deserto? Para o lugar em que
longe, para o lugar em que longe da face da serpente. A serpente vai estar na terra na forma do antimachia, o anticristo, você diz, mas é antimachia. A Bíblia diz que o único lugar ali próximo a Israel, vizinho a Israel, que ele não vai poder entrar, e é decreto. É um decreto da palavra de Jeová. É o Edom, Moabe e os sobreviventes de Amon. Ou seja, o Criador vai entrar na Jordânia, vai vir do Edom. Isaías 63, quem é esse que vem do Edom? Com as suas roupas vestes salpicadas de sangue. Eu acredito que ele primeiro vai passar lá na Jordânia, no Edom, vai resolver. Vai fazer a Jordânia pagar pelo mal que vai fazer contra Israel. Depois tem o decreto. Daniel 11:41. A besta, o antimachia, não pode botar as mãos no Edom, Moabe e o sobrevivente de Amon. Ele não pode entrar na Jordânia. Provavelmente esse deserto, para onde o remanescente da mulher, os remanescentes de Israel, os israelitas irão, é Petra, Edom, Jordânia. Foi dado duas asas da grande águia. O Cacu Felipe diz que ele é essa grande águia. O Cacu Felipe da Costa do Marfim, esse negro africano. Mas ele não tem nada, Cacu Felipe não tem nada a ver com essa profecia, não. Isso aqui é quando estiver na grande tribulação. Quando o Satanás foi expulso do céu, através do arcanjo Mihael. Você fala Miguel, Michel, Micael, mas é Mihael em hebraico. A última batalha nos céus, e o dragão, Satanás, a antiga serpente, o que acusava os irmãos de dia e de noite, foi expulso do céu, cai na terra, cai no mar, e ele vai contra o remanescente da mulher. Mas já tem um lugar no deserto, quem sabe é Petra, Edom, Jordânia, mas eu acredito que o Criador já deva ter passado por lá e vingado o que a Jordânia vai fazer contra Israel. E aí diz, e é alimentada por um tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, os 42 meses. A serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitava. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear. Contra quem o dragão vai guerrear? Como ele não pode pegar a mulher que vai para o deserto, provavelmente é Jordânia, Edom, Moabe, sobreviventes de Amon, é onde está a Jordânia hoje. Ele não vai poder entrar. A besta não vai poder entrar na Jordânia, tomar a Jordânia. O Corão fala cada coisa, né? O Corão já diz que o Dajjal, o anticristo do Islã, do Alcorão de Muhammad, diz que ele não vai poder entrar em Medina, onde Muhammad está enterrado, e nem em Meca, né? O Maomé ficou lendo a Bíblia é muito mais antiga, antes do Alcorão, e ele ficou pegando as histórias da Bíblia e inventando história no Alcorão. Igual, por exemplo, você sabia que no Alcorão disse que o rio Eufrates vai se secar? Mas já estava na Bíblia, porque Maomé vem 600 e tantos anos depois de Paulo, depois de Yahushua Mashiach. E o Maomé leu lá em Apocalipse 16, 12 ao 16, que o Eufrates, as águas do Eufrates se secam na sexta taça. O Maomé foi escrever no Alcorão que as águas do Eufrates vai se secar, e quando se secar, vai se achar uma montanha de ouro ali no local onde está o rio Eufrates. E cada 100 homens que lutar por essa montanha de ouro, 99 vai morrer. Ou seja, Maomé leu a Bíblia, inventou história da carochinha, Muhammad, no Alcorão. Não dá para acreditar no Alcorão. Não dá para acreditar no Corão, dá para acreditar na Bíblia. Então a besta, o antimachia, não entra na Jordânia. Vendo que não consegue pegar a mulher, o que esse dragão vai fazer? Enfurecido por causa da mulher, o dragão
foi guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Yehoshua. Oh! Mas na minha Bíblia está escrito Jesus, testemunho de Jesus. Ah, é? Você vai ver na grande tribulação que você não subiu no arrebatamento. Crente, batista, luterano, metodista, presbiteriano, porque você estava agarrado com Jesus. Jesus é um nome latim, romano, da Igreja Católica. Você vai ver. Crente pentecostal da Assembleia de Deus, CCB, Igreja do Véu, quadrangular que você perdeu rápido. Você estava agarrado com Jesus. Deutero-pentecostal da Deus é Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo. Vocês, neopentecostal, agarrados com Jesus, não subiram no arrebatamento. Aí, na grande tribulação, vocês vão descobrir que o nome que salva é em hebraico Yehoshua. Tarde demais. Se você será virgem, nécia, o dragão vai vir atrás de você. Que o dragão não vai pegar a mulher foi para o deserto. Provavelmente Jordânia, Petra, lá no Edom. Antes o Criador passou lá e fez a Jordânia e o Edom pagar por essa coalizão de nações que vão fazer uma conspiração secreta contra Israel. Eu estou pregando Bíblia. Nesta hora, estou pregando Bíblia. Mas o pregador, mensageiro André Luiz, você não pregava nas portas dos tabernáculos, pregava o cacu? Sim, mas eu tenho um consolo. E qual é o consolo que eu tenho? Eu não persegui ninguém, mesmo pregando na porta dos tabernáculos. Eu não estava perseguindo ninguém porque os tabernáculos já tinham se apostatado. A mensagem Mombrana encerrou. Quem está aí nos tabernáculos, que sã doutrina do apóstolo Shaul Paulo tem os tabernáculos. As mulheres usam túnica, os homens usam vestido, túnica. Aí no tabernáculo as mulheres usam véu na cabeça, em público, no ônibus, no centro da cidade. Que sã doutrina do apóstolo Paulo, Shaul tem um tabernáculo, que diz pregar a mensagem de William Branham. As mulheres do tabernáculo lavam os pés em suas casas na hospedagem, porque Paulo não implantou em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17 em diante, na Santa Ceia, Paulo não implanta lava-pé não. Mas ele diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 ao 10, que é para a mulher casada lavar os pés dos santos, os varões, dos homens, os kadosh, na hospitalidade na sua casa. Como Abigail, mulher do Nabote, que deu um ataque lá e morreu, e Davi casa com Abigail, a viúva de Nabote. Leia 1 Samuel 23, 25. Ela diz assim: eu, serva do rei Davi, vou lavar os pés dos servos de Davi. É a mulher que lava pé, gente. Com Paulo é a mulher que lava os pés. Tem o tabernáculo da fé do falecido Joaquim Gonçalves. Os tabernáculos são milhares, centenas, milhares de divisões. Eles lavam os pés. Que doutrina, essa doutrina de Shaul de Paulo eles têm? Que Paulo nunca mandou pagar dízimo. Sendo da tribo de Benjamim, Paulo diz em Hebreus 7 que só os levitas podem pegar dízimo. Ninguém mais pode. Por isso que Paulo não implanta dízimo. Ele vai pregar para as nações não são da tribo de Levi, não são as 12 tribos de Israel. Aí Paulo vem pregando, não precisa circuncidar não, nem guardar sábado, nem lua nova. Colossenses 2,18. Comida, embora comida lá em Jerusalém, Atos 15, 29, foi dito para não comer carne de animal morto sufocado, comida oferecida a ídolo, sangue, e se abster das relações sexuais ilícitas, ou seja, das uniões ilegítimas, porque mulher que perdeu a virgindade e homem que perdeu a pureza, foi fazer sexo antes do casamento, você não tem direito a casar não, a ter matrimônio, santo matrimônio, casamento de acordo com a palavra, a sã doutrina de Paulo, 1 Coríntios 7, o qual é virgens, viúvos e viúvas. Fora disso, vai ter que descasar. Oh, mas meu pastor me deu divórcio. Ah, é? Eu já estou no 3º casamento, eu sou pastora. Eu sou pastor. Vai ler Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12, onde Machia diz:
se o marido, o homem, mandar a sua mulher embora casando com outra, olha, o segundo casamento, se ele casar com outra, comete adultério contra a primeira. O versículo 12 diz, se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela comete adultério contra o seu marido. Um está ligado ao outro, o homem está ligado à mulher, a mulher está ligada ao homem até morrer. Casamento é até que a morte separe. Ah, mas na doutrina aqui da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Universal, da Mundial, pode casar à torta e direito. O lago de fogo lhe espera, evangélico. O inferno te espera, homem e mulher, depois da morte. Higiene de fogo. Você vai ver que há um silêncio depois da morte. O Edir Macedo não fará nada, o Valdemiro não fará nada. O Eie Soares não fará nada. O José Wélio da Assembleia de Deus não fará nada. O Manuel Ferreira da Madureira, Assembleia de Deus não fará nada. É você e o Criador individualmente um julgamento que não haverá misericórdia para quem rejeitou a palavra de Deus aqui em vida. Quer brincar? Brinca. Porém, eu estou a pregar a verdade. Então, quando eu pregava na porta dos tabernáculos já não nunca teve, nem com o irmão Brana. O irmão Brana achou que trouxe o mesmo evangelho que Paulo pregou, mas não trouxe. O mesmo evangelho de Paulo está aqui agora. Leia resumo das 7 eras da igreja, referência, parágrafo 34 de William Branham. Veja o que o irmão Branham diz. Ele vai dizer que a igreja morreu em Niceia. Niceia é na Turquia, próximo a Istambul, antiga Constantinopla, cidade que tem 7 montanhas, 7 colinas, cada colina tem uma mesquita, está preparada para a ascensão. Você fala anticristo, mas é antimachia da besta. É ali que a besta vai estabelecer seu trono, na Turquia. Tem até 7 montanhas em Istambul, Constantinopla. Presta atenção, irmão Branham diz aqui, o grão de trigo havia morrido em Niceia. Agora eu discordo do irmão Branham. E para mim, o grão começou a morrer em Atos 18, capítulo 18, quando o imperador romano Cláudio expulsou os Aldinhos de Roma. Áquila e Priscila foi expulso. Quando expulsou os judeus, os Irudins de Roma, aquela congregação perdeu as raízes, a vida, a seiva. A seiva é Yehoshua Mashiach, a vida. As raízes eram os Irudins, os judeus. Yehoanã, que se chama João 4:22, diz que a salvação vem dos judeus, dos Irudins. Aí você vai ver que desde Cláudio, Atos 18, quando se expulsa, aquela congregação rebela, fica apóstata. Quando cai o decreto de Cláudio, os judeus voltam, eles não aceitam voltar à palavra original. E dali só vai piorando, degradando, degenerando. Mesmo lá com Adriano, no ano 117, o imperador, depois da morte do perseguidor, imperador Diocleciano, eles começam a ser chamados de cristãos. E quando chega em Niceia, no ano 325, lá na Turquia, quando chega lá, o irmão Branham diz que a igreja morreu lá em Niceia, no concílio de Niceia, no ano 325. Eu creio que ela morreu antes. Desde o momento que parou de invocar o nome Yehoshua, Mashiach em hebraico, e aceitou a transliteração para o grego, Jesus. E depois o Papa Damaso, no ano 382, deu ordem para Jerônimo. Eles falam São Jerônimo escrever a Bíblia Vulgata em latim, que é uma tradução do grego para o latim, e o Jerônimo tira uma letra O do nome Jesus. Aí o Jerônimo deixa Jesus. Lá no ano 382, na Bíblia Latim Vulgata. Aí o Jean Jorge Tricino, linguístico, gramático, o Papa Leão X envia ele para a Alemanha em 1515. E em 1524 ele muda a fonética da letra I para o J. Aí, então, agora acabou a arapuca, a armadilha, a cilada, a marca da besta. Entrou na mente de todo mundo defende Jesus. E a igreja romana rindo. Porque defender Maria, pregar Maria medianeira é mariolatria. E quando você prega Jesus?
Jesus idolatria da igreja romana. Largue isso. Venha para o nome em hebraico. Se temos que voltar ao Pentecostes, vamos ter que voltar ao nome hebraico. O grão de trigo havia morrido ali em Nicéia. Eu vejo que não. Começou a morrer quando Cláudio, em Atos 18, expulsou os judeus, incluindo Áquila e Priscila, colaboradores do apóstolo Paulo, que havia apodrecido nas eras das trevas. Que o Mombrano está falando das 7 eras, né? Tiatira, que durou quase 1000 anos. Agora brotava como verdade. Significa que em algum tempo futuro, no fim da era, eu concordo com o Mombrano, estamos no fim da era. Éfeso tem 117 anos, Laodiceia já tem 118, 119 anos, já superou Éfeso. Agora eu acredito que estamos no fim da era, na era de Laodiceia, é a última era, é a 7ª era. E a 7ª era é uma era muito rápida, né? Eu acredito que estamos no fim. Embora eu já disse que Apocalipse 11 diz que quando construir o templo tem que deixar o pátio lá, o átrio lá do exterior, de fora, porque foi dado às nações e os gentios vão pisar a cidade santa por 42 meses. A grande tribulação, né? Mas estamos próximos ao arrebatamento. Então, no fim da era de Laodiceia, imediatamente antes da vinda de Jesus, eu não prego Jesus como Mombrano pregava, eu prego Yehoshua, a igreja voltaria a ser uma noiva da semente. Também não prego igreja, eu prego Querrilá, comunidade. O Kenessian, congregação, voltará a ser uma noiva da semente do trigo, enquanto que o joio seria ceifado e queimado no lago de fogo. Algumas coisas eu concordo com o William Branham, outras coisas eu prego diferente. Eu sou livre. Eu já disse que onde o irmão Branham falou, nas fitas, e não é igual o que está na Bíblia, então eu não vou repetir o William Branham, eu vou dizer o que Paulo disse, o que a Bíblia diz. Se temos que voltar ao Pentecostes, então tem que voltar ao nome hebraico Yehoshua Mashiach. Os homens terão que usar vestido, túnica, as mulheres, túnica, véu, em público, né? Parar de pagar dízimo. Se vamos voltar a ser a noiva da palavra original, e tudo começou em Jerusalém, Jerusalém, em Atos capítulo 1, no cenáculo, Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, a descida de Roach HaKodesh, do Espírito Santo sobre a menos de 120 almas reunidas no cenáculo. Então temos que voltar. Temos sim, porque Joel, o profeta Joel, pregou sobre esses 4 insetos infernais. Na Bíblia em português fala gafanhoto, lacusta, purgão e aruga, que destruiu a árvore, né? Na minha Bíblia de Jerusalém fala gafanhoto, Yeleque, Azil e Gazã. É o mesmo gafanhoto, lacusta, purgão e aruga, né? Agora, para voltar ao Pentecoste, agora aqui é eu pregando. Sou eu explicando agora, nesse momento. Tem que se pregar o que eles pregaram. Não dá para pregar nem mesmo tudo que está aqui na Bíblia de Jerusalém. Eu sei. Um projeto bom feito lá em Israel, na cidade, na capital, Jerusalém. Muita coisa boa aqui, mas nem tudo que está aqui eu prego, não. Eu não posso pregar. Vamos depender da revelação de Roach HaKodesh, do Espírito de Deus. Porque para essa verdadeira noiva da palavra original voltar ao Pentecostes, vai ter que ser pregada a mensagem pentecostal. Que eu já preguei aqui 590 pontos, 590 mandamentos de Paulo, nas suas 14 cartas. Eu disse que eu parei ali em Romanos capítulo 2. A primeira vez eu tinha pregado 200 pontos. Eu parei em Romanos 2, preguei 590. Eu devo seguir. Eu acho que vai passar a Torá. A Torá só tem 613 mandamentos. Se está ali em Romanos 2, capítulo 2, então vai superar os 613 mandamentos de Moisés na Torá, do profeta, da lei, né? Então, para voltar ao Pentecostes, só tem um jeito. É pregar a palavra original, que hoje é a palavra revelada. Não é nem o que o William Branham pregou, porque eu não posso pregar
Batismo em nome de Jesus, porque Jesus é um nome romano, latim, católico. Então vai começar pelo nome em hebraico. Só a pregação da palavra original, porque a palavra original é semente. Ora, se eu planto a palavra original, a semente, por terra, a irmã Brana fala, e é a Bíblia que fala das duas chuvas, a temporã e a seródia. A temporã, chuva temporã, é a chuva do ensinamento. A seródia é a chuva da colheita. Então tem que haver um novo ensinamento, tem que reformular tudo. Tem que pregar tudo novo, tudo como pregava os 12 apóstolos. Mas o irmão Brando disse na visão do paraíso, se Paulo entrou, os meus também vão entrar. E o grupo do irmão Brando diz, nós estamos confiados nisso. O que você diz? Eu digo que eu não sei explicar tudo. Mas de uma coisa eu sei, o nome em hebraico é o nome que salva. A congregação morreu quando parou de invocar o nome em hebraico. Yehoshua Mashiach. Se você invoca o nome de Jesus, você vai para dentro da marca da besta. Dentro do ecumenismo. Junto com católicos, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostal. Pouco importa se você é do tabernáculo da fé, se você invoca Jesus, você está junto com o Edir Macedo da Universal e Valdomiro da Mundial. Eu nunca iria me juntar a eles. Mas com o nome Jesus, a Igreja Romana Católica da Itália, Roma, conseguiu fazer esse feito. Juntou todo mundo. Então, tem que haver uma chuva temporal, um novo ensinamento aqui. Eu sei que o tempo é curto, o rapto está ali, o tempo está acabando, esgotando. Tem que haver um novo ensinamento aqui, uma nova revelação. Mesmo antes da vinda do Senhor Yahushua Mashiach nos ares, no arrebatamento. Uma rápida, como o irmão Brana falou, e não sabeis, né? Eu só estou construindo um alicerce, um fundamento, para que depois venha uma rápida e curta mensagem que vai abalar nações inteiras, vai abalar o mundo inteiro. Então, nesse pequeno tempo, e eu vou fazer agora, acho que 12 de julho, mês que vem, 3 anos que eu estou pregando, gente, sem parar. Eu tenho mais de 2.500 vídeos no YouTube. Não tem um convertido, pouco importa. Mas é o novo ensinamento, é a nova revelação. É a chuva têmpora. E vai dar tempo de vir a chuva seródia da colheita dessa pregação? Eu não sei. Eu sei que em 2021 eu saí do corpo, fui levado para um lugar, e quando eu estava nesse lugar eu mudava tudo, mudava galpão, casa, escola, mudava tudo naquele lugar. Estava tudo fora do lugar, ninguém falou comigo, eu não ouvi voz, só saí do corpo e fui para aquele lugar. Quando eu cheguei lá, eu tinha que mudar tudo de lugar, naquele parecia uma cidade, né? Então, acredito que as coisas têm que vir para o seu lugar. Haverá uma chuva temporã, está aqui agora. O ensinamento verdadeiro. Agora, se vai haver tempo de colher, eu não sei. Porque a seródia, a chuva da colheita, eu não sei. Mas o gafanhoto, o ileque, lacusta, o azil, o purgão, a gozã, a arruga, comeu, devorou. Isso tem que voltar, gente. Árvore, noiva tem que voltar, a palavra original. Eu creio que é o que eu estou a pregar aqui quando eu pregava na porta dos tabernáculos. Porque pregar na porta do tabernáculo hoje é a mesma coisa que pregar na porta da igreja católica. Dos mormons, não tem verdade nenhuma mais não. Teve, quando Mambrana era vivo. Mas mesmo pregando Jesus, ora, Lutero pregava Pai, Filho e Espírito Santo, batizava na Trindade lá, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, nos títulos, e valia, pessoas eram salvas. Era a luz que Lutero tinha, era a luz que Wesley tinha, santificação, era a luz que William Branham teve. Porém, hoje temos uma luz melhor e maior, só que o tempo está acabando. E as escrituras estão sendo pregadas aqui agora. William Branham disse, sabemos que é a última era.
Por quê? Porque os judeus estão de volta. Os judeus estão de volta à sua terra. A figueira brotou, né? Quando a figueira brotar, Matitial, Lucas, os evangelhos falam disso, é Israel voltando, mas voltou em 48, graças a Oswaldo Aranha de Alegrete, Rio Grande do Sul, que em 47 lutou lá na ONU chanceler e deu a vitória ao Estado de Israel. Irmão Brando dizendo, sabemos que é a última era porque o judeu já voltou para a sua terra. Mas veja o que está acontecendo com Israel hoje. Israel que sofreu o Holocausto na Alemanha com Adolf Hitler. Agora há um Holocausto em Gaza, né? Crianças sendo despedaçadas, mulheres, né? Israel vai dizer, não dá para matar só terroristas, tem que matar civil. Porém, nós estamos debaixo da lei do Mashiach, não da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Aqui hoje, na Brit Hadashah, Novo Testamento, é proibido matar. Qual vai ser o resultado disso aí, gente? É o que eu falei aqui no Salmo 82. O Edom lá, Jordânia, mais Ismaelita, o mundo sunita árabe, mais Moabe, Agonenos, Gebal, Amon, Amaleque, Filisteus, Tiro, Líbano, Assu, os braços dos filhos de Ló. Esse povo vai vir contra Jerusalém, contra Israel. E profecias de grandes homens estão caindo. Já caiu a do São Malaquias, que diz que teria 112 papas, caiu a de Michel de Nostradamus, que disse que depois da morte de um papa idoso viria um papa negro. E agora, também já posso dizer que caiu a como é que Gabavanga, né? Caiu a dela também, porque ela disse que em 2025, na primavera, a primavera lá no Oriente, teria uma guerra que iria começar na Síria, né? A primavera já passou. No Oriente. A primavera começou em março, passou abril, agora em maio terminou a primavera. O Oriente Médio está no verão. Então a profecia da Baba Vanga também falhou. O tanto de profecia que está falhando. Falhou do São Malaquias, 112 papas, falhou do Michel Nostradamus, Papa Negro, falhou da Baba Vanga, agora está prestes a falhar a profecia de Menashe Medel Chenilson, o Rebbe de Lubavitch, que em 1984 disse ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, você vai apresentar o Mashiach. Apresse as coisas lá em Israel. O Rebbe de Lubavitch, o único judeu que tem um feriado em Nova York, né? Um feriado, conseguiu ter um feriado. Tal é a grande fama dele. E no judaísmo ortodoxo, aqueles que se vestem de preto, ele chama o Menashe Mendel Schneerson de Mashiach, diz que ele era um Mashiach. Como vários rabinos, né? É chamado de Mashiach, né? O Rambam. Tantos rabinos aí na história de Israel, eles falam, aquilo era um Mashiach, era mais do que um rabino, né? Agora, ele disse que o Netanyahu ia apresentar o Mashiach. Eu já disse aqui que Mashiach é aquele que morreu no Calvário, que Israel entregou para os romanos crucificar e que ressuscitou ao terceiro dia. Se isso se cumprir, ele vai apresentar um anti-Mashiach. Mas nunca Mashiach. Mashiach verdadeiro é Yehoshua. Paulo diz em Coríntios, se os judeus, os príncipes de Israel, soubessem quem era Yehoshua Mashiach, nunca teria crucificado o Senhor da Glória. Pois bem, a coalizão de partidos do Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está se dissolvendo. O Ben-Gvir, que sobe no monte Siel Moriá, pedindo para construir uma sinagoga lá para provocar os árabes, tinha saído do governo do Benjamin Netanyahu e voltou. Porque o Benjamin Netanyahu tinha dado um cessar-fogo em Gaza. E o Ben-Gvir, ministro da Segurança de Israel, disse, se parar a guerra, eu saio. Aí parou a guerra, ele saiu, voltou a guerra, ele voltou.
Mas quem está sustentando o Likud lá, a coalizão de partido na Knesset, no parlamento lá em Israel, para o Benjamin Netanyahu continuar no poder, embora Benjamin Netanyahu é corrupto, condenado pelo Tribunal Internacional de Haia na Holanda. Se ele pisar num país que tem acordo com a Holanda, ele vai ser preso. O Vladimir Putin também está condenado. Por isso que não sai da Rússia, né? O BRICS vai reunir no Brasil. Se o Putin vier aqui, ele tem que ir para a Haia, o tribunal lá, ser preso lá. Mas eu acho que ele não vai vir no Brasil, não. O BRICS vai ter reunião esse ano no Brasil, né? Então, há em Israel um movimento para obrigar os religiosos ortodoxos a ir para a guerra. Quando Davi Ben-Gurion fundou o Estado de Israel lá, 14 de maio de 1948, os religiosos, os heredins lá, os radicais religiosos, eles eram 1% da população. E o Davi Ben-Gurion disse, olha, eles não vão para a guerra. O trabalho deles é jejuar, orar, estudar a Torá, nas escolas, na sinagoga, nas faculdades. Então esses religiosos não irão para a guerra. Só que hoje, esses religiosos, que tem até partido político com o rabino, e que dá força ao Benjamin Netanyahu, hoje eles são 11% da população de Israel. E a política de Israel, a sociedade de Israel força o governo, o parlamento a obrigar esses judeus ortodoxos, que tem assim umas tranças de cabelo, barba, a irem para a guerra. Não sei se você sabe, entre eles, os homens nem trabalham, quem trabalha é as mulheres. Eles ficam o dia todo orando e lendo Torá. As mulheres têm que arrumar emprego, tem mulher que tem 2, 3 empregos. Eles nem trabalham. E agora, Israel com essa guerra aí, contra Hezbollah no Líbano, Síria, Hamas em Gaza, Irã, Pérsia, Iraque. Israel precisa de soldados. Aí quando ameaçou convocar religiosos, aí os rabinos disseram, então vamos te derrubar, Benjamin Netanyahu. Eles estão dizendo lá que semana que vem Benjamin Netanyahu vai cair, vai haver novas eleições e o povo de Israel, segundo as pesquisas, não vão querer reeleger Benjamin Netanyahu. Se ele cair, vai cair junto com ele a profecia do Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch, que diz que Benjamin Netanyahu vai apresentar o Mashiach. Vamos ficar de olho. Eu estou vendo muita gente que profetizou caindo. São Malaquias, Nostradamus, Baba Vanga. Estamos de olho em muitos. Mas a profecia de William Branham se cumpriu, você viu? Um Papa dos Estados Unidos, 19 de dezembro de 1954, William Branham profetizou, está aí. Quando um homem é profeta, mesmo depois de morto, suas palavras, sua profecia se cumpre. E eu estava ouvindo uma fita, a irmã Brana se despedindo da mãe dele, e na hora de despedir da mãe dele no hospital, ela ia morrer, ela não iria mais voltar para casa. Lá estava a irmã Brana, o filho mais velho de 10 filhos, de Ela Brana, né? E lá estava a mais nova, né? Delores, né? A irmã mais nova de irmão Brana, e a mãe do irmão Brana diz assim para o filho, né? Você me deu comida, lá ela dizia, você me guiou a Cristo. Eu não guio ninguém a Cristo. Hoje eu quero guiar o Mashiach Yoshua. E ela disse ao irmão Brana, seu filho, quando eu estava errado, isso aqui eu achei importante, né? A mãe dizendo para o filho era profeta, quando eu estava errada, você não hesitou em dizer que eu estava errada e que eu devia corrigir aquilo. Ou seja, mesmo sendo a mãe do profeta William Branham, o nome dela era Ela Branham, a irmã Branham avisava, mãe, isso que a senhora está fazendo errado. E quantas mulheres e homens hoje que não aceitam a advertência? Elas cortam o cabelo, pintam o cabelo, usam short, calça comprida, usam a desgraça do biquíni, fio dental. Vá corrigir. Porém, eu gostei desse comportamento da mãe de William Branham.
Quando eu estava errada, você não hesitou em dizer que eu estava errada e que eu devia corrigir aquilo. A filha Dolores, ela disse, você cuidou de mim, minha filha. Você lavou minhas roupas, né? Era você que fazia os trabalhos domésticos. Eu achei bonito isso, né? Quando a gente acha uma coisa importante, a gente prega, né? Tantas profecias de gente importante caindo, né? E a de William Branham ficando de pé, né? Importante isso, né? A do Mensageiro da Tarde, as suas profecias ficando de pé. Agora, para terminar, Israel tem, não se engane, Israel tem um plano chamado Plano de Sansão. Bombas atômicas. Para quando seus inimigos vier contra Israel, igual Sansão lá, orou lá sem os olhos, mas as 7 tranças do cabelo de Sansão cresceu e ele disse em oração, somente mais uma vez, Senhor, que eu morra, meus inimigos morram comigo, e ele derrubou o templo de Dagon dos filisteus em Gaza. Matou mais gente na morte do que na vida, acho que foi 8.000 mortos naquele dia, né? Israel tem um plano de Sansão. Suas bombas atômicas estão em submarinos, tudo apontado para os seus inimigos. Quando houver o ataque, a invasão, eles podem até atacar. Mas as bombas atômicas irão. Não diz a Bíblia que quando Jerusalém for invadida, reunirei todas as nações contra Jerusalém. A cidade será invadida, tomada, as mulheres violadas, metade da cidade irá para o cativeiro, as casas saqueadas. Mas é dito na Bíblia, e esta é a praga que eu ferirei às nações que vierem contra Jerusalém. Estando de pé na órbita, seus olhos, sua língua, seu corpo apodrecerá. Talvez esse seja o plano de Sansão. Radioatividade, bomba atômica. Agora, eu quero dizer também isso aqui. A Rússia tem a mão morta. Quem já ouviu falar na doutrina da mão morta, ou a mão morta que a Rússia tem? O que é isso, pregador? A mão morta significa que todas as bombas atômicas, acho que é mais de 5.000 bombas atômicas, estão programadas para serem ativadas, dispararem. Mesmo se matar Vladimir Putin, Melvedere, os generais russos, mesmo que se matar a cadeia de comando da Rússia, eles têm lá a mão morta lá, todas as bombas atômicas estão num sistema automático lá ligado. Eles têm hoje o botão vermelho, numa pasta, né? Onde o Putin vai, alguém carrega a pasta, né? Onde o Trump vai. Cada presidente de nação, até da Índia, já viu? Presta atenção quando mude da Índia, Donald Trump, Vladimir Putin, quando eles andam tem alguém com a pasta. Ali é o botão vermelho. Mas se matar o Putin, a liderança, os comandantes da Rússia, eles conseguiram criar a mão morta. Porque essa mão morta lá, os computadores, o sistema, que são feitos para detectar radiação, terremoto, e mesmo se houver um silêncio absoluto, não houver voz de Vladimir Putin ou de algum general, essa mão morta vai se ativar e aí as bombas atômicas vão viajar para os Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos não atacam a Rússia. Tem medo de atacar a Rússia, por causa da mão morta. Eles vão atacar Israel, mas Israel tem um plano de Sansão. Vai ser ativado, né? Bombas atômicas, radioatividade. A Rússia tem a mão morta. Isso é real que eu estou a dizer nesta hora. A mão morta, ou seja, mesmo que mate o presidente da Rússia, os generais, mesmo assim a Rússia vai conseguir se vingar por um sistema automático de mísseis atômicos que não precisa de voz humana, comando humano para disparar. Basta ter radiação no solo russo, terremoto no solo russo, porque bomba atômica provoca terremoto, ou se houver um silêncio absoluto, essas bombas, mais de 5.000 bombas nucleares vão viajar contra as nações que são inimigas da Rússia. E a principal é os Estados Unidos, a mão morta. Aí agora você entende a razão
dos Estados Unidos não querer atacar a Rússia. Os Estados Unidos não é mais forte? É. Mas se atacar, o que acontece? A mão morta da antiga União Soviética, da atual Rússia, destruirá a América do Norte, ainda que o Vladimir Putin morra. E o mundo espera, o mundo árabe, né? Não só o árabe, mas o mundo comunista, China, Coreia do Norte, Rússia, espera uma destruição dos Estados Unidos, né? Para surgir uma nova ordem, né? E os Estados Unidos, nós sabemos que veio da Inglaterra. Você já viu que o estandarte da Inglaterra é um leão? Os Estados Unidos diz que é uma águia, né? E a Inglaterra é uma ilha que o William Branham profetizou que vai ser destruída. E os Estados Unidos é filho da Inglaterra, né? Essas ilhas, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, tudo fala inglês, só que os Estados Unidos virou a superpotência, né? Depois do Império Britânico, né? Acho que durou uns 400 anos, né? O Império Britânico derrotou o Otomano derrotou o Império Romano lá em Constantinopla, no ano 1400 e tanto, na Primeira Guerra Mundial. O Otomano caiu pelo Império Britânico. E aí esses americanos, eles vieram da Inglaterra para Plymouth Rock, Nova Orleans, em busca de liberdade religiosa, né? Hollywood mesmo quer dizer madeira sagrada. Era para ser um lugar só de igreja, um bairro evangélico. Hoje é a maior panela podre do inferno, com filmes. E agora a IA tá aí. A IA já faz filme rapidinho, né? E de graça, né? E com atores, assim, né? Vai derrubar Hollywood do jeito que vai, né? Então são ilhas. A Bíblia diz em Ezequiel 38. Sobre as ilhas. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas. Aí é Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, onde houver ilha. Olha o que diz aí. Enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, o fogo vai para as ilhas. Esses países que são banhados pelo mar acham que habitam seguros. Os Estados Unidos estão até a fazer, como Israel tem um domo, né? Os Estados Unidos quer fazer um domo de ouro para impedir as bombas atômicas atingir o território americano. É tanta certeza que as bombas atômicas atingirão o território americano que Donald Trump vai gastar trilhões para construir um domo de ouro. E até falou o Canadá: se você virar o estado número 51 dos Estados Unidos, nós vamos te incluir, Canadá, nesse domo de ouro anti-bomba atômica, antimíssil. Mas não vai adiantar, não. A Bíblia diz que o fogo vai atingir as ilhas. Fogo atingirá as ilhas. Nada vai escapar. Ainda tinha aqui muita coisa para dizer, mas fica talvez para a próxima pregação. Olha aqui, Jeová, o Criador, único, Deus e Pai. E o seu filho Yeshua Mashiach, que é o Salvador entre Jeová e a humanidade, os homens e mulheres. Abençoe essa pregação nesta hora. Peço que abençoe. Amém.